a mais um episódio do Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, já sabe, né? Já tasca o dedo aí, já coloca aí, deixa seu like pra gente saber que a gente está trazendo aí cada vez mais pessoas incríveis que estão te inspirando na sua jornada, e já manda esse podcast aí para os seus amigos que são empresários, empreendedores e principalmente pessoas que têm que se comunicar melhor aí nas redes sociais, enfim. Então, eu sou Thaís Monsores, muito prazer, apaixonada por voos altos na liderança, e hoje eu trouxe uma convidada especial para decolar junto com a gente aqui no Pode Voar. Ela é jornalista há mais de 25 anos. Atuou como repórter. A gente tá muito chique, né, gente? A gente tá muito chique. Apresentadora de diversos canais de TV, incluindo a TV Cultura e o SBT. Simultaneamente, ela foi gestora de comunicação por 12 anos no Hospital São Vicente, referência em alta complexidade aqui em Jundiaí para 8 municípios. Em 2016, ela resolveu abrir o próprio negócio, a própria empresa, com foco em treinamento de porta-vozes, e hoje atende diversas empresas como consultora de comunicação, mentora de empresários e palestrante. Então, estamos falando de quem? Dela, rainha de Jundiaí, Thaís Dornelles! Muito bem, amei essa apresentação. Tô até mais leve agora com toda essa bagagem que eu tirei das costas. Amiga, é tão bom quando alguém apresenta a gente, né? Não é? A gente se acha mais importante, eu acho, com toda essa bagagem, né? É porque às vezes a gente tem vergonha de falar de boca cheia, assim, da nossa história. E quando a gente vê outra pessoa falando, a gente fala, caraca, eu sou isso tudo então, mesmo. Mas em quantas vidas eu fiz isso? Na verdade, eu que tenho o quê? 25 anos? Não é? E tem 25 anos de comunicação? Olha que loucura! E essa cutis? O que a gente faz com essa cutis? Dorme no formal? Não. Amiga, mas eu acho que isso tem a ver com o nome, nosso nome. Eu também acho. Entendeu? Esse homem extraordinário. É o melhor nome. Amiga, eu falo assim, gente, quando eu cheguei em Jundiaí, eu fiquei de cara com tanta Thaís que existe nesse lugar. O que acontece? É a geração, né, meu amor? Porque esse nome é o quê? Esse nome era a raiz do que era a modernidade, contemporâneo. Aí todo mundo queria ser Thaís. Amiga, né? você sabe que no Rio não tinha Thaís. Não. Era eu para sempre, amém. E eu odiava o meu nome, achava muito chato ser a única. Todo mundo era Carolina, todo mundo era Daniele, todo mundo era um monte de nome igual. E eu falava assim, gente, por quê? Mas a questão é Jundiaí, amiga, porque eu sou gaúcha, né? No Rio Grande do Sul, também. A minha geração também não tem Thaís. Aí. Eu sou de 81, não existe Thaís da minha idade. Agora, eu cheguei em Jundiaí, na minha escola tinha um monte de Thaís. Então, eu me senti em casa. Eu, mesma coisa, então, fiquei tão felizinha. Eu faço parte de uma comunidade, eu pertenço a algo, na verdade. Essa foi a sensação. Eu falei, gente, eu ia... porque no Rio, você fala assim, qual é o seu nome, Thaís? Hã? Thaís. E a musiquinha? Thaís. Ai, eu gente, fiz tudo. Isso. Aqui ninguém canta, porque é tanta Thaís que Então, você ficar cantando, vai cantar o dia inteiro. No Brasil, deixa eu te falar, isso dá trauma. Esse negócio dessa música não é legal, entendeu? Traumatiza. Amiga, conta pra gente um pouco da sua história, como que você chegou onde você tá hoje, como que começou a sua jornada empreendedora. Conta pra gente aí. Ai, amiga, olha, eu vou falar que eu tenho muita alegria em falar quando me perguntam assim a respeito da comunicação, porque quando olham a gente pronta, Sim. né, já com essa bagagem, falam, olha, foi repórter de TV, a pessoa pensa, nasceu comunicadora. Sim. Era a pessoa que mais falava na escola, né? E eu fui completamente o oposto. Eu era a criança que todo mundo falava que entrava mudo e saía calada. Ai, que boazinha, ela não fala, né? Ela era criança, assim, a minha família falava assim, manda a Thaís ficar quietinha ali, ela fica. Eu chegava a dormir de tão quietinha que eu ficava. Mas isso era ruim, né? Sim. A gente começa a perceber quando vai crescendo que isso é uma forma de você não se expressar, não saber se posicionar. E eu tomei essa consciência muito nova ainda. Porque eu vim de uma família onde eu era minha mãe, minha avó e a minha... Era eu, minha mãe e minha avó, na verdade. E o meu tio, que trouxe a gente para Jundiaí, ele era muito próspero e eu vivia num mundo que não era... Eu não pertencia àquele mundo ali, né? Então, eu morava num prédio muito bom em São Paulo, quando eu vim do Rio Grande do Sul
para São Paulo, eu morei na capital. E eu era bolsista no colégio de freira. Eu era sempre assim, a pobrezinha que estava ali meio que de favor. Sim. E quando eu tomei consciência disso, eu pensei, caraca, eu preciso mudar isso daqui. Minha mãe nunca tinha estudado, não tinha feito faculdade, parou porque engravidou. Minha avó não tinha carro, minha mãe não tinha carro. Eu falava, cara, o que eu vou fazer para mudar isso daqui? E eu comecei a perceber que todo mundo que se dava muito bem nas profissões ali no prédio onde eu morava em São Paulo eram bons comunicadores. Lógico que eu não sabia com essa consciência que era comunicação, mas eu via que eram pessoas que se relacionavam muito bem, que falavam muito bem e que sabiam onde queriam chegar. E, consequentemente, chegavam porque falavam aquilo, né? E aí eu fui trabalhar, quando eu vim para Jundiaí, eu tinha 10 anos, já com toda essa bagagem de ver o mundo que eu não pertencia, mas que eu vivia ali de favor. Eu fui morar porque meu tio alugou aquele apartamento em São Paulo. E quando nós viemos para Jundiaí, a gente veio já com uma casa comprada, sem nunca ter ouvido falar nessa cidade. Caramba. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Vou trabalhar. Eu queria estudar, minha mãe me colocou numa escola pública aqui em Jundiaí. E eu falei, como que eu vou pagar uma escola, alguma coisa? Eu fui fazer panfletagem com 10 anos, 10, 11 anos, no semáforo, porque eu queria pagar uma escola para mim. Então, assim, eu via as pessoas falando onde elas queriam chegar, conversando com as pessoas, e eu comecei a fazer isso. Eu comecei a perguntar para as pessoas, onde que eu vou conseguir estudar? Quanto custa a escola? E eu por mim mesma, amiga, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, minha avó costureira, então eu ficava muito na televisão. Por isso que eu falo que eu me encantei com as mulheres que eu via na televisão. E foi quando eu decidi que eu queria ser uma delas, que eu queria ter voz. Cara, eu vou te falar, a cada vez que eu escuto você falando, mais eu fico pensando assim, gente, as jesuicidências da vida, eu fico impressionada. A gente tem o mesmo nome. Eu também fui a criança tímida, né, que não sabia me comunicar e era super baixíssima autoestima, sofria bullying na escola, e enfim. Aí, eu também fiz panfletagem. Maravilhoso, panfletagem é vida. Com 10, 12 anos, olha que loucura. É. E eu também percebi muito, assim, na verdade, eu não vou dizer que naquela época né, muito nova, mas eu vi as meninas que se comunicavam muito bem, que eram super descoladas na escola e tal, e que recitavam poemas, e eu falava assim, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Fui ali para um ramo do teatro, que fui fazer teatro na escola, para ver se eu... Mas era tão difícil para mim, porque, na verdade, a dificuldade não era nem falar, era a vergonha do que iam pensar, do que iam dizer. Eu tinha muito medo de, sabe, de jogar em tomate, de jogar em papel. Eu tinha ser vaiada, de rirem de mim. Essa era o meu o medo do julgamento alheio. Naquele momento eu não tinha muito essa consciência, mas hoje, olhando para trás, eu falo, cara, eu perdi muito. Eu comecei um pouco tarde por conta de viver muito tempo no medo, sabe? E eu vejo que, assim, a comunicação liberta disso tudo. Total. Liberta do medo, liberta de você ficar dependente emocionalmente das pessoas te julgarem, porque você cria uma consciência tão grande de onde você está e onde você quer chegar através da comunicação, que tudo isso fica muito pequeno e fica muito para trás, né? E eu vejo que o fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo e enxergar pequenos passos, porque eu não tinha essa consciência, né? Eu queria ser uma jornalista de TV, porque eu me espelhava muito na Glória Maria, que era uma mulher... Meu apelido na escola era Negresco, né? Então eu pensava, quem que eu quero referência? Ser? Glória Maria. Então, para isso, eu tinha que estudar línguas. Eu tinha que ser... Ela era correspondente internacional na época. Lembra dessa fase? Então, eu via aquela mulher no Fantástico, aos domingos, falando várias línguas, indo para vários países. Eu falava, cara, é isso que eu quero ter. Isso que eu quero ser. É isso que eu quero fazer na minha vida. E aí, mais tarde, eu conheci a Oprah Winfrey, que foi uma mulher, assim, marginalizada ao máximo e que construiu um império a partir da comunicação. Eu falei, cara, essas mulheres conseguiram, eu vou conseguir também. Só preciso saber o próximo passo, sabe? Eu sempre vivi assim. E essa é a grande maravilha da gente ter referências, né? Acho que a Glória Maria foi uma primeira grande referência da nossa geração, principalmente no meu caso, né, pela cor e tudo mais, pela raça. Então eu olhava ela e eu falava assim, nossa, é possível, apesar de ser a única. Só tinha uma. Só tinha uma, mas eu falava, se ela consegue, cara, eu também consigo. E Deus é tão maravilhoso que nessa época tinha uma única repórter preta, mulher, em Brasília.
E mais tarde ela veio a ser minha professora na faculdade. É mesmo? Maria Auxiliadora, uma mulher extraordinária. E ela personificou todas essas mulheres que eram tão distantes de mim, porque eu não conheci nunca a Glória Maria, nunca conheci a Oprah Winfrey, mas a Maria Auxiliadora estava ali dando aula para mim e eu conversava com ela muito, assim, sabe? Eu fui aquela aluna na faculdade de jornalismo que eu sugava aquela mulher. Meu Deus, acho que ela ficava estafada de tanto que eu sugava ela. Porque eu pensava, se ela conseguiu, na década de 70, ali de 80, ser correspondente em Brasília, que é o estado, não sei se hoje ainda é, mas na época era tão preconceituoso e tão fechado para a mulher, ela sendo mulher preta em Brasília, sendo ouvida e questionando ainda as pessoas. Falei, cara... E aí eu vejo que, assim, várias pessoas serviram de inspiração nesse sentido. E eu sempre fui galgando pequenos passos, sabe? Então, primeiro eu descobri que eu precisaria trabalhar para poder pagar essa faculdade de jornalismo. E eu tenho muito orgulho de falar que foram 4 anos, assim, que os desafios foram muito maiores do que eu podia imaginar. Porque no primeiro ano de faculdade, eu já não tinha dinheiro para pagar o transporte e não tinha dinheiro direito para pagar a faculdade. Então, eu precisei me reinventar, virei bancária para isso. E no meio do meu primeiro dia, assim, primeira semana como bancária, eu tive um cisto pilonidal, que é um negócio terrível que dá, assim, no cóccix. E eu trabalhava de pé, praticamente com uma fralda. E aí eu lembro que eu juntei 4 amigas, por indicação de a mãe de uma amiga minha, que é como se fosse uma mãe postiça que eu tive. Ela me emprestou o carro e falou assim, ó, você vai ser a tia da van. Você vai pegar 4 amigas, o dinheiro que elas pagam a van, elas vão pagar para você vai ter um extra para pagar a faculdade, o que sobrar, você vai administrando aí, vou te ajudar. E na primeira semana que eu era a tia da van com esse carro emprestado, eu tive essa cirurgia, um cisto terrível, que ele faz uma cicatrização de dentro para fora, e eu tinha que dirigir com um círculo lá, uma almofada. Eu dormia no estacionamento da faculdade esperando as meninas, porque eu não aguentava ir para aula. Então eu fiquei 22 dias nesse ritmo, sabe? Então eu olho para trás e eu falo, cara, tudo isso me fortaleceu muito. Sem dúvida. Sabe? E fez com que tudo bem, é uma fase, é cíclico, vai passar, e qual que é o próximo que eu tenho que fazer? E qual que é o próximo passo, sabe? Sim. E eu vejo que essas dificuldades que a gente passa na vida, que na hora a gente não entende, a gente não aceita, a gente fala porque eu e tudo mais, tudo acontece comigo e vem, né? Mas é justamente o que vai forjando o nosso caráter, vai forjando a nossa... vai trazendo casca para as coisas que vão vir depois. Porque, cara, quem acha que a vida é fácil tá com um problema sério, né? Porque, infelizmente... E quem vê muitas pessoas que se inspira, por exemplo, você é uma mulher, assim, forte, que todo mundo olha, né? E fala, nossa, mulher extraordinária. Queira calçar teu sapato pra ver. Nossa, nem né? fala. Então, às vezes, a gente tem a tendência a olhar pro outro com uma admiração e uma generosidade que a gente não olha pra gente mesmo. Perfeito. Pra nossa história, né? E a gente precisa aprender isso. Primeiro, a olhar pra gente, respeitando a nossa história, respeitando a nossa origem e tendo a certeza de que se a gente tiver uma fé inabalável, as coisas vão acontecer. Sem dúvida. Dure o tempo que durar. Eu falo assim, cara, sobre tudo que eu posso pedir, né, pra Deus, eu peço muita coragem. Porque não é que eu não vá ter medo, mas é que, cara, eu preciso transpor esse medo se eu quiser cumprir aquilo que Deus tem pra mim nessa terra, nesse tempo. E muitas das vezes eu vejo tanta gente com tanto conhecimento incubado, guardado, enterrado, que eu falo assim, e aí olha pra mim, olha pra você e olha, nossa, é porque ela falou, gente, mas o que separa eu de você é uma palavra que chama coragem. Não é nada de extraordinário, não é nada que eu sou infinitamente melhor, não existe melhor ou pior. Existe alguém que, cara, topou pagar o preço e falou, cara, vou lá ver o que vai dar isso aí. E aquele que não. E às vezes a gente nem sabe onde é que vai dar. Mas certeza. A gente vai... Não, abrir certeza. uma porta, vamos lá, coloca o pé e vai no invisível, né? Exatamente. Confiando que aquilo ali, se for realmente a vontade de Deus, vai dar certo. Vai dar. E mesmo que dê errado, em alguma coisa diferente você vai cair. Sim. Né? Então, a gente estava falando antes de começar a gravar nos desafios, né? Da rotina, os desafios do dia a dia. Sempre vai existir desafio. Sim. E se a gente não entender que isso é uma oportunidade para a gente se fortalecer, para a gente aprender, para quando a gente estiver melhor, olha, vou honrar toda essa bagagem que eu vivenciei aqui e isso daqui vai me levar para um próximo nível. Porque é um processo, né, Thaís? A gente Sem vê dúvida. que é um processo mesmo, a vida toda. Sem dúvida. A gente vai ter desafio. E é aquele lance, né? Eu costumo sempre olhar para nossa história e trazer
algumas coisas que são muito... É o que vai fazer a diferença no empreendedorismo entre um empreendedor e entre um empresário e outro, né? Por que de repente, aquele cara alcançou um lugar... Às vezes ele sabe até menos que você. Mas por que ele alcançou mais rápido? Por que ele chegou onde você queria chegar e você tá ali? E às vezes você fica assim, mas cara, olha só, eu sei muito mais do que ele. Como é que pode? Vende mais caro do que eu. Existe N motivos, mas muitos deles é porque acho que honrar a nossa história e trazer para o tempo presente aquilo que a gente passou, que nem você falou muito da resiliência, né? Do quanto te tornou uma pessoa resiliente, forte, corajosa, cara, apesar de todas as adversidades, eu quero fazer jornalismo. E vou fazer. E se for ver, hoje em dia, o jornalismo nem tem tanto glamour como tinha antigamente, né? E nem tanto espaço para se trabalhar. Então, acho que enxergar tudo isso como uma oportunidade também faz a diferença. Sim. Porque muitas pessoas que trabalharam comigo ou que vieram do mesmo tempo que eu, de televisão e de toda essa bagagem que a gente tem na história da comunicação, não se reinventar pode ser o fim do teu negócio. Cara, né? exatamente. Então, eu peguei toda essa bagagem que eu tinha no jornalismo, que foi muito árduo para chegar onde eu estava, né, com a visibilidade que eu tinha, com todo o espaço que eu tinha, não só de repórter, mas depois eu fui para a bancada ser apresentadora e começar a perceber que o mundo está mudando. Opa, Sim. Tem algum movimento aqui acontecendo e deixa eu estudar. E eu acho que isso foi fundamental e é fundamental até hoje na minha vida, sabe? Estudar, entender o movimento do mercado, entender o movimento do mundo mesmo e o tempo que a gente está vivendo. E eu lembro que, assim, enquanto estava todo mundo vivenciando o auge da TV, eu cheguei a sair para a rua como repórter com 4 pessoas trabalhando comigo. Então, era o motorista, eu como repórter, o iluminador e o cinegrafista. E aí eu lembro que eu voltava para a TV e ficava ali com o editor aprendendo o que ele estava fazendo e depois ia editar o texto, gravava o off, né, que é gravar a nossa voz quando a gente está aqui falando e tem uma imagem, a gente chama de off na TV. E aí eu ficava gravando, via ele editar, porque eu gostava de ver o material bruto e o material que ele editava pronto, sabe? Eu gostava de acompanhar esse processo. Cara, hoje eu faço isso hoje sozinha. Exatamente. O trabalho de 4 pessoas eu consigo fazer com o celular na mão e consigo ensinar os clientes a fazerem isso. Mas porque eu ia enxergando, opa, não tem mais iluminador aqui. Aí agora eu já tô dirigindo a viatura. Então eu ia com o motorista, já não temos mais motorista. Sou só eu e o cinegrafista. Aí chegou uma hora que era eu e o cinegrafista. Hoje em dia você vai ver as grandes televisões, é o cara que vai sozinho. O repórter dirige, ele grava, ele coloca no tripé e ele vai sozinho. E grandes emissoras, não estamos falando aqui de patifaria não, grandes emissoras que ele vai com o celular na mão e o repórter grava. E ele chega lá e manda pro pessoal e o editor ainda faz todo o resto. Mas assim, ele vai sozinho pra rua. E na minha época ainda tinha um cinegrafista que ia junto. Nem todas as equipes têm cinegrafista hoje em dia. Por maior que seja a televisão, inclusive correspondentes internacionais. Nossa. Então, eu falo que se você não perceber o movimento do teu negócio e qual é o caminho que as coisas estão tomando, você vai acabar ficando para trás. É verdade. Porque a onda passa e se você não estiver surfando, a hora que você vê, é a marolinha que já foi o negócio e não volta mais, né? É muito essa coisa do profissional que tem a mente muito rígida, né? E se coloca num pedestal que, cara, o mundo passou e tu ficou. Exato! E você imagina só, é muito, muito complicado você ter a visibilidade que você tem na televisão, que nem sempre o teu salário acompanha a tua visibilidade, né? Eu lembro que eu pensava assim, por que eu criei a minha empresa? Porque eu via que muitos colegas ali eram famosos e a conta bancária vazia. Eu pensava, gente, que ilusão que é essa? Alguma coisa tem alguma disfunção aqui no meio desse caminho entre a visibilidade e a rentabilidade que eu não estou conseguindo enxergar. E aí que eu fui estudar para o empreendedorismo, fui entender como funcionava o mundo dos negócios e comecei a entender que quem ganha muito dinheiro na televisão é o dono da TV. Perfeito. Né? E aquelas pessoas estão ali só servindo de uma imagem durante um curtíssimo período de tempo, porque principalmente para mulher, o vídeo fica muito curto, né? A idade útil da mulher no vídeo é muito pequena. E aí comecei a entender, falei, cara, tem alguma coisa aqui que vai ser muito boa no futuro. Nem podia imaginar que esse boom da internet viria, né? Que coisa. E eu ia te perguntar justamente isso, cara, você chegou, eu prestei jornalismo também, né? Eu prestei jornalismo e turismo, acabei indo pro turismo, porque eu queria aquela coisa de conhecer o mundo e tudo mais, conhecer novas culturas e tal.
Viajar. Queria viajar. No final das contas, era isso mesmo que eu queria. E aí, mas eram duas áreas que eu tinha muito apreço, assim, de seguir. E aí, eu vejo que você chegou. Quem faz jornalismo, o que quer? Quer bancada de jornal ali. A gente quer Jornal Nacional, Jornal né? Nacional. Essa é Jornal Nacional. A gente não quer qualquer jornal, né? Exatamente. E, cara, você conseguiu galgar uma carreira super bacana, chegou nesse lugar e, de repente... Quer dizer, de repente não, né? Demora muito tempo para de repente acontecer. Muito tempo depois, de repente... Tu descambou pro empreendedorismo. E o que aconteceu nesse limbo aqui? Como é que foi? Nesse caminho. O que aconteceu foi que eu sempre sonhei ir pra TV. Quando eu cheguei lá, eu tava fazendo tudo que eu mais sonhava. Então, assim, o governador na época era o José Serra, ele me chamava pelo nome porque eu ia nas coletivas e ia lá, peitava todo mundo. Eu achava bonito ter opinião. E eu achava bonito perguntar pra todo mundo. Então, eu fazia perguntas duras, assim, pras pessoas. Custe o que custar. Eu não tinha medo. Tu era essa? Eu era dessa. Com essa carinha de anjo que eu tenho aqui, gente, docinha. Eu era um doce. Eu não era mal educada, mas eu acreditei sempre, eu acredito muito, que a gente precisa ser a voz da população. Sim. Se a gente não tiver essa liberdade de pensar, bom, eu vou fazer o que a população gostaria de fazer, gostaria de perguntar para essa pessoa que eu tô tendo acesso aqui nesse momento, né? Então era isso que eu pensava. O que a população gostaria de saber nesse momento? E era esse papel que eu fazia como repórter. Olha que legal. Então era muito gostoso, né? Era a realização de um sonho. Mas eu tava nesse papel, entrevistando as pessoas sabiam quem eu era. Aí comecei a ir pra área dos artistas, que eu amava entrevistar os artistas. Imagino. Nossa Senhora. Imagino. Meu marido fala assim, que eu vou no aeroporto, eu já olho, fulano de tal, eu já conheço todo mundo. Eu fui criada na frente da televisão, né? Então, enquanto minha mãe e minha avó trabalhavam, eu tava lá na frente da televisão. Essa foi a minha babá, né? E aí eu falo que, assim, quando eu tava já entrevistando todos os artistas que eu amava, Skank, o pessoal da banda me chamava pelo nome, sabe? Jota Quest. Uma vez eu fui entrevistar a Ivete com um cinegrafista, a namorada dele e uma amiga. A Ivete falou, não, minha nega, você vem cá, vem aqui, nananã. A gente foi pro trio elétrico, sabe? Então, assim, era um mundo... Sabe, eu amo a Disney e eu falo que é o mundo do encantamento da televisão, que proporciona para você ter acesso às pessoas e aos lugares, Perfeito. né? Então, a televisão já estava para mim nesse patamar. E eu comecei a perceber, opa, tá faltando dinheiro aqui, que tá muito legal esse mundinho aqui. Mas não tá pagando minhas continhas, nem comprar minhas brusinhas. Então, minhas brusinhas não estão sendo pagas. E pior, né? Eu tinha sonhos muito maiores do que aquilo que eu tava vivenciando ali. E eu via a vida útil, como eu falei, da repórter mulher. Eu falava, cara, daqui a pouco vai chegar uma hora aqui que eu não vou servir mais pra esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui não vai dar mais certo, não. E eu comecei a enxergar, assim, onde que eu posso ganhar dinheiro fazendo o que eu tô fazendo. Em paralelo à TV, eu sempre trabalhei no Hospital São Vicente como gestora de comunicação. Foram 12 anos, levando a TV e o hospital. E aí eu tinha o bastidor do hospital, vendo as pessoas com dificuldade em falar, em se posicionar, e via a televisão dando esse espaço. Então, eu enxerguei uma oportunidade de negócio, onde eu conseguiria treinar pessoas com a expertise da televisão para que elas se posicionassem melhor quando elas tivessem a oportunidade de serem entrevistadas. Então, eu fui muito para o treinamento de médicos e profissionais da área da saúde. Então, eles me pagavam para se prepararem para o momento da entrevista. Olha. Que não necessariamente para mim, né? Eram entrevistados que eles eram muito bons tecnicamente, mas não conseguiam comunicar aquilo ali. Na hora que ligava o REC, ligava o vermelhinho da câmera, a pessoa olhava... Aí ficava monossilábica, ainda sabe, mais assim? O médico que ou fica monossilábico ou então fala uma linguagem que ninguém entende. Técnica, né? Ou advogado que fala juridiquês. E aí ninguém entende na televisão. Então eu treinava isso. Chama Media Training, né? Treinamento para porta-vozes para mídia. E aí com a vinda da internet, eu continuo sempre estudando, eu sempre estou estudando muito, né? O mundo da comunicação. E eu vi lá em 2006 a possibilidade de começar a migrar para negócios na internet. Não era tão grande como era hoje em dia, mas já se falava em marketing digital lá fora. E aí eu fui estudar com um cara que foi um dos iniciadores, assim, aqui no Brasil, que foi o Conrado Adolfo. Até hoje, eu faço algumas coisas com ele. E o auge para mim foi em 2022,
quando ele atendeu um cliente meu de alto ticket lá em São Paulo, eu vendo a dificuldade que ele tinha de me ouvir, ele é uma pessoa muito resistente, um médico com muita bagagem, e aí eu percebia que tinha até um pouco de preconceito pelo fato de eu ser mulher. Eu falei, cara, eu vou trazer meu mentor aqui então para você. E aí foi fantástico, porque eu saí do lugar de aluna dele, a gente entrou num patamar assim de parceiros igualdade. de negócio, e eu falei, cara, eu sei fazer esse negócio aqui. Legal. Eu sei fazer, porque tudo que ele tá fazendo eu sei fazer, tudo que ele tá ensinando eu sei ensinar, e aí o meu jogo mudou. Em 2022, eu voltei para a comunicação muito mais como mentora e treinadora de empresários, focado em alta performance, como eu via acontecendo com os meus clientes. Nossa, que incrível. E tá, quais são as maiores dores dessa galera? O que essa galera, tipo, te procura por quê? O que eles estão passando? Porque às vezes a gente não tem nem consciência de que a gente precisa buscar uma mentora de comunicação e tudo mais. A gente nem sabe que existe, né? Sim. Então, assim, acho legal a gente trazer o desafio para que as pessoas olhem e falem, caraca, sabe, assim, acho que eu tô passando por isso aí, acho que eu preciso chamar a isso. O empresário que até hoje não investiu em comunicação é porque ele não tem o nível de consciência de que ele precisa. Exatamente. Porque todo mundo precisa investir em comunicação, assim como todo mundo precisa fazer terapia, Sim. né? A partir do momento que você se autoconhece, a partir do momento que você percebe quais são os pontos cegos que você tem na comunicação, você percebe aonde você tá falhando para ganhar mais dinheiro. Esse que é o ponto principal. E aí tem uns grandes medos, assim, né? Que o empresário tem, que o primeiro é o medo de falar. Literalmente o medo de falar. Então, ele tem o medo do julgamento alheio, o julgamento do concorrente. Sim. E principalmente o julgamento na internet. Porque daí a tendência é essa pessoa começar a receber uma atenção que ela não está acostumada. Perfeito. Né? De pessoas que ela não conhece, nunca viu. E que não tem o controle. Uhum. A maioria dos empresários não quer se posicionar na internet por falta do controle. Olha que interessante. Então, quando ele não tem controle daquela situação, então, peraí, prefiro não entrar nesse jogo porque eu não tenho o comando, então prefiro não jogar. Só que ele não deixa o dinheiro que tá ali na internet circulando, deixa o dinheiro na mesa. Sem dúvida. Né? Então, esse dinheiro não vem pro bolso dele, vai pro bolso do concorrente. Com certeza. Então, esse é o primeiro medo, o medo de falar. O segundo medo, eu já falei que é o medo do julgamento. Mas o terceiro medo que eu falo, que assim, precisa de um nível maior de consciência a respeito da comunicação e aonde ela pode te levar, é o medo do... como é que a gente fala quando a gente não conhece? Do desconhecido. Tá. O medo do desconhecido. Então, assim, a partir do momento que ele coloca um funcionário ali, ele acha que aquele funcionário tá fazendo muito bem. Então, por exemplo, a dona de uma loja de roupas, né? Que coloca todos os funcionários ali para fazer o provador e mostrar, não tem a mesma força que a empresária. Sem dúvida. Né? Porque ela é a marca do negócio dela, a marca principal do negócio dela. Né? E ela vai conectar com o cliente que tem o mesmo gosto que ela. Exatamente. Os mesmos valores. E a partir do momento que ela se posiciona, ela tem, óbvio, o bônus, né? Que é o dinheiro entrando, a visibilidade, a credibilidade que vem para o negócio dela. Mas também vem umas criticazinhas, também vem alguns comentários negativos. Sim. E aí a força da mentalidade que precisa estar muito pronta para isso. Sim. Né? Eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem no mercado, né, a tal da síndrome de commodity. Né? Então tudo é commodity. Hoje em dia nada se cria mais, esquece. Né? Então tudo vira commodity. Como que a gente consegue mudar esse jogo? Trazendo singularidade e autenticidade que vem do dono do negócio. O teu negócio é você, não tem jeito. Exato. E aí, se você não consegue trazer essa essência sua e comunicar isso da melhor forma possível, cara, o seu negócio vira commodity. Sim. Então, assim, aí você vai atrair quem? Os clientes que preferem preço. Mas existem aqueles que atraem os clientes que preferem valor. Então, qual que é a diferença dessas duas, né, instâncias aqui? É justamente, não é que esse cara faz algo super extraordinário que você não faça, mas ele faz, a roupagem que ele dá é uma roupagem diferente, a forma que ele comunica, tanto a imagem, né, a imagem que a gente vê, quanto a fala e tudo que está envolvido nisso, a percepção do cliente muda completamente. Então, às vezes, é uma coisinha diferente que você já coloca,
cara, eu sempre falo assim, o resultado que você não tem é fruto de um conhecimento que te falta. Exato. E quem não investe hoje em comunicação, quem não é um influenciador da própria marca, tá fadado a ficar ali naquele buraquinho onde ele já tá. Porque quem que hoje sai andando no centro da cidade pra ficar procurando alguma coisa, produto, serviço? Não vai. Não. Shoppings estão fechando cada vez mais lojas. A gente vê, assim, shoppings de grandes, né, projeções em São Paulo, em Campinas, fechando loja. E fechando loja grande. Sim, né? E só para ter e-commerce mesmo. Só para ter e-commerce. Só que de que maneira que o teu negócio vai estar posicionado na internet? Exato. Igual todo mundo? Eu concordo demais quando você fala em autenticidade, porque assim, não é você inventar a roda. Você não precisa fazer grandes movimentos, mas você precisa ter um negócio estruturado, estratégico, para não ser mais um ali, andando. Senão, não adianta. As pessoas vão olhar aquilo e vão comparar o preço, e aí você entra numa guerra que pode também derrubar o teu negócio, né? Sim. E vem cá, se você fosse dar, vamos lá, 3 dicas para... O hack. Qual é o hack? Hackzinhos básicos para empresários e empreendedores deslancharem nas redes sociais. Vamos pensar o que dá para ser em produto e serviço, né? Isso. Pra gente imaginar, assim, negócios que possam ser beneficiados com esses hacks. Não, primeiro, hack. Não existe hack. Boa! Adoro! Não existe hack. Ama a bendita fórmula mágica que não existe. Não existe fórmula mágica. Por quê? Porque é a personalidade impressa no teu negócio que vai fazer a diferença do jogo, né? Então, é você parar de olhar para o outro. Lógico que a gente tem que analisar a concorrência, a gente tem que entender qual é o mercado que está atuando, mas a partir do momento que você olhar para dentro do teu negócio, deixa eu ver quais são os meus diferenciais. Primeiro ponto é esse. E diferencial não é qualidade no serviço. Não é qualidade no atendimento. Brasil, ó. Não faz diferença nenhuma. Você tem um extraordinário produto. Quem não tem, não tá nem no mercado. Exatamente. Concorda? É o mínimo que o cliente espera, é qualidade e bom atendimento. É o mínimo. Pronto. A partir disso, o que eu tenho aqui dentro do meu negócio? E eu gosto muito, eu sempre falo da Disney, do encantamento da Disney. E tem uma cliente minha de mentoria outro dia que falou assim, encantamento seria o quê? Tipo, mágica? Não. No caso, não seria mágica. É você olhar para aquele cliente com um olhar de como você gostaria de estar nesse lugar. Então, outro dia eu fui numa cafeteria com meu marido e a minha filha. E aí, na porta, a gente foi uma cafeteria, assim, concorrida, né? O cara na porta olhou e falou assim, não temos mesa. Aí, a minha filha olhou, começando com uma carinha de choro, assim. Daí eu falei, nossa, gente, já agarrei ódio desse lugar aqui, já nem quero ir, né? Porque, que tipo de atendimento é esse? Muito, assim, flexível naquele momento. Peguei a criança e falei assim, então, a gente pode pegar pra viagem? Do rapaz, pra viagem pode, beleza. Entramos... Na hora que a gente entrou lá, o outro rapaz falou, vocês não querem uma mesa? Aí eu falei, oi? Não falaram que não tinha uma mesa? Então, assim, eu vejo que treinamento. Perfeito. Treinamento. Treina. Aí, quando tiver bom, treina de novo. Aí, se tiver achando que tá vencendo o jogo, treina mais uma vez. Exatamente. Porque sempre tem pontos de evolução dentro do negócio. Se você achar que o teu negócio já tá ótimo, redondinho, maravilhoso, pega o pauzinho de fechar a porta e, fecha a porta. Porque... Isso aí é perfeito que a Tá falou e concordo super. E eu sempre falo assim, às vezes o empresário, ele vai achar que vai contratar gente pronta. E, cara, não existe gente pronta. Principalmente se você for querer imprimir a sua marca dentro do seu negócio. Você precisa treinar aquelas pessoas, por mais que elas sejam excelentes, enfim, fora da média, mas elas ainda assim precisam de treinamento, e treinamento é contínuo, né? É o princípio do TNT que eu falo, que é o treinamento nunca termina. Então, assim, isso precisa ser algo constante, porque se o teu negócio hoje é igualzinho daqui a 5 anos, você tem um problemão, cara. Exato, alguma coisa tá errada. Exatamente. Né? E eu falo que, assim, por que a Disney é tão famosa quando a gente fala em encantamento do cliente? Porque eles nunca param. Exato. Então, assim, a primeira vez que eu fui pra Disney não foi em Orlando, foi na Califórnia, em 2015. Aí já tinham algumas coisas sendo construídas
se eu tivesse voltado dali um ano, teriam mais coisas novas. Aí eu fui em 2016 para Disney em Orlando. Eu lembro que eu pensava, nossa, cara, eu queria ter visto esse lugar que estava em construção. Mas enquanto estava em construção, eles já traziam aquela comunicação, Sim, sabe? Uma antecipação, uma curiosidade, um painel ali mostrando o que vinha por trás, a estrutura arquitetônica daquele novo espaço, a narrativa construída por trás daquela nova atração. Então é isso que você pode fazer no teu negócio. Eu vejo que assim, se você conseguir replicar isso dentro do teu negócio, então, por exemplo, tô falando da cafeteria, né? Eu quero oferecer um café diferente e tal. Tá, mas qual é a história por trás desse café diferente? Por que você escolheu colocar Nutella em volta da xícara? Por que a xícara tem uma borboleta? Por que essa borboleta é dourada e não é rosa? Perfeito. Sabe? Então, você construir narrativas que sejam muito claras para o teu cliente, para ele olhar, ou ele causar uma identificação ou uma surpresa. Isso faz com que as pessoas se encantem pelo teu negócio e virem não só clientes, mas virem fãs. Se você conseguir ter um fã, pronto. Perfeito. É um negócio Perfeito. que... E o ser humano, né, Thaís, historicamente falando, ele ama repetições. Eu falo assim, gente, até se você for pensar no teu Spotify, por mais que você coloque ali, você sempre escuta as mesmas músicas. Aí, pra mudar um pouquinho, você bota ali no modo aleatório. Mas são as mesmas coisas, entendeu? Porque é uma coisa que a gente já quer saber o que vai acontecer. Então, o storytelling, a narrativa, ela traz esse lugar de quentinho. De falar, olha só, a história acontecendo. Toda história da Disney, filme e tudo mais, tem essa construção... que o ser humano curte muito essa coisa. O ser humano tem algumas necessidades que são animais, assim, né? São pré-históricas até. Então, a gente quer pertencer a algo, a gente quer entender algo que nos conecte com alguma relação da nossa história. Então, contando toda essa história que eu lembro quando eu vim no estúdio aqui a primeira vez, né? Que a gente estava conversando. Poxa, eu vi uma samambaia incrível, ganhei a samambaia. Aí, hoje, quando eu voltei, eu falei, olha, a samambaia ainda tá viva. Contei a história dessa samambaia. Que conecta com alguma coisa, com alguém, sabe? Então, todo ser humano tem essa necessidade. E se você conseguir enxergar no teu negócio de que maneira você vai encantar aquele cliente para que ele se conecte com essa necessidade que ele já tem, pronto. Aí você vai começar a conquistar esses clientes. E sempre, você falou da repetição, o ser humano, além da repetição, ele gosta da construção onde ele possa enxergar alguma coisa, né, lá na frente. Então, criar aquela expectativa, criar aquela vontade de voltar a esse lugar para experimentar aquilo que ainda não teve oportunidade, né? Tem um restaurante que a gente gosta muito em Campinas, que é um restaurante francês, que só tem um único prato. Não sei se você já foi nesse restaurante. Olha, como assim você nunca me indicou, gente? Eu vou te indicar depois. Se patrocinar o podcast, depois eu falo no ar. Boa. E aí, assim, quando a gente chegou no restaurante, temos um único prato. Eu falei, cara, qual que é a história desse prato aqui? E aí eles contam, sabe, que é uma história de um prato que remete à França mesmo, e é um restaurante francês, né, que quer que você proporcione sempre essa experiência, mas tem pequenas diferenças ali de um prato pro outro. Um dia eu falei pro meu marido, vamos naquele restaurante lá? Que a gente só tem um prato, mas a gente pode escolher alguma outra coisinha. Olha o poder da narrativa, então, assim, agora eu já quero saber pra ir no próximo fim de semana. E é sobre isso, sabe? Você pode fazer isso tanto em produtos quanto em serviços. Sim. Então, se você tem um produto extraordinário, nossa, sucesso de vendas, beleza. É que nem a história dos restaurantes que tem o prato infantil que dão um brinquedo, né? Então, se o brinquedo é muito bom, as pessoas vão querer colecionar. Sim. E aí vai uma semana, ou então as 3 pessoas da família comem aquele prato para que a criança ganhe os 3 presentes. É sobre isso. De que maneira você pode fidelizar e conquistar o seu público através de como você vai comunicar as histórias. Porque tudo comunica. Tudo comunica. Desde a maneira como você recebe o copo, o porta-copo comunica, a luz que você vai ter dentro do teu ambiente, a poltrona que você vai escolher, tudo comunica. Cara, que incrível, né, tá? E assim, eu falo muito que essa é a grande magia da gente conhecer o nosso cliente.
saber, sei lá, suas dores, seus desafios, o que ele tem medo, quais são os anseios, o que ele realmente busca por trás daquela compra de produto ou serviço. Então, qual é a motivação por trás daquilo ali? Então, quando a gente já antecipa isso, seja nas redes sociais, num vídeo, no YouTube, sei lá onde, porque hoje em dia, cara, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Exato, E eu digo assim, dentro da minha metodologia, da mentoria personalizada, essa metodologia chama mola propulsora, que é o quê? Muitas vezes você gasta muita energia para determinada estratégia que não gera nenhum impacto. No entanto, se você entender o seu cliente, se você souber quais são os gatilhos que despertam aquele cliente a comprar mais vezes de você, a despertar o interesse, é como uma mola propulsora. Você vai gastar menos tempo e menos energia para você ter mais um resultado. movimento com muito mais resultado. É o poder da produtividade, no final das contas. Exato. Cara, e às vezes a pessoa fica tão focada no operacional ali, tão focada em fazer as coisas, que esquece de fazer o dever de casa. E tem muito empresário que acha que já sabe tudo, Sim. né? O fato de você usar as redes sociais como usuário não faz de você um especialista em comunicação. Esse é o grande gap hoje em dia, né? As pessoas acham que sabem por ter um celular na mão e saber usar as redes sociais ou usar as ferramentas para as redes sociais, acham que sabem tudo sobre comunicação. E aí, quando contrata um serviço especializado, né? Contrata alguém para fazer ou para direcionar de maneira estratégica, falar, não, mas isso daqui eu não vou fazer. Tá tudo ótimo. Então, continua fazendo exatamente o que você tá fazendo para ter um resultado igualzinho onde você tá. Perfeito. E aí você fica ali, ó. É engraçado como o ser humano, ele é avesso à mudança, né? Parece que ele sabe tudo, ninguém sabe nada, e vai se conformando, e na verdade tudo isso por trás é o medo. É o medo do novo, é o medo de tentar algo diferente, e aí começa a ver como gasto e não como investimento. E, gente, é mentalidade, igual você falou, tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. Por isso que todos os meus treinamentos, sejam os gravados ou ao vivo, né, começam pela mentalidade. Eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu amo, um cliente que ele, assim... Sabe uma pessoa, eu falo que cada vez que eu tô perto dele, eu evoluo 10 vezes, assim, porque o cara é um gênio mesmo. O cara faz muitas publicações internacionais em revistas científicas, então eu amo trabalhar com ele. Mas pensa numa pessoa difícil, porque como a pessoa sabe muito a respeito do próprio negócio, ele acha que sabe tudo a respeito de tudo. E aí, quando eu trazia as ideias do que ele tinha que fazer, e ele faz muita viagem internacional, eu dava a estratégia para ele, ó, você só precisa executar, vai lá e faz. Aí eu olhava, ele não tinha feito, e ele falava, não fiz, tal, deu, tá ótimo, vamos pegar esse daqui, ó, que é o teu concorrente lá de Nova York, vamos ver o que ele fez? Olha só. E ele tinha feito exatamente o que eu tinha falado, sabe? Olha lá que bonitinho que ele tá fazendo. E aí ele falava, ai, não acredito. E às vezes eram eventos, assim, em Dubai, únicos. Nossa, sabe? grandes Eventos, oportunidades de exatamente. resultado. Qual que era a preocupação dele? Ah, eu não sou blogueiro. Tá ótimo, você não é blogueiro mesmo, você é um excelente profissional. Só que se você não mostrar onde você tá e o que você tá fazendo, como que você vai comunicar para os seus clientes isso? Perfeito. O diferencial do teu negócio. Sim. Não vai. Ninguém vai adivinhar. Ninguém tá dentro da tua cabeça, né? Precisa comunicar. E aí, quando ele viu o concorrente, ele falava, nossa, não acredito. Eu falei, pois é. E aí, começou uma mudança de mentalidade. E hoje, quando a gente vai em algum evento, muitos colegas dele falam assim, olha, eu vi o quanto você fez por ele e eu vejo o quanto ele tá flexível, sabe? Para essas coisas que você propõe. E eu fico muito orgulhosa, porque não fui eu que fiz isso com ele. Foi ele que se abriu para a oportunidade de comunicar o que ele já fazia com grande excelência, mas que ninguém via. Perfeito. Cara, é muito doido isso, assim, e eu vejo que isso acontece comigo também direto, né? O quanto que a pessoa acha que tem um negócio ou que está num cargo e acha que é um líder. É a mesma coisa, sabe? E aí, cara, tem um monte de problema de engajamento, de motivação do time, não consegue fazer as pessoas performarem, demite, contrata uma confusão danada porque não treina. E aí, acha que porque está naquele patamar que tem o título de líder. Eu falo, cara, mas não é você que diz que você é um líder. São as pessoas que estão à sua volta que te intitulam como, né? E assim como a comunicação, liderança também é uma competência que você aprende. E eu falo, gente, aprende! E sabe o que eu vejo também, Thaís? As pessoas não estão habituadas a pensar na vida como uma onda, né? A onda vai, a onda vem, a onda sobe, a onda desce. Sem dúvida. Então, se você tá muito lá em cima, muito no topo,
vai chegar uma hora que a tendência é cair. Sem dúvida. Porque é como o batimento cardíaco, né? Você só vai ter uma linha reta quando você morrer. Sem Sinto dúvida. muito. Se você ainda não aprendeu isso, que a vida não é uma linha reta, é como o batimento cardíaco que vai e volta, você vai sofrer muito mais. Então, quando a pessoa tá no topo, é a hora dela investir em conhecimento. Perfeito. Investir no ponto cego, investir no que ela precisa melhorar, virar algumas chaves mentais, porque muito tem a ver com mentalidade e é só, né? Não é, nossa, vou ter que aprender, sentar na escola e aprender de novo. Não é. São pequenas chaves de lapidar, crença sim. que são lá de trás que ainda não foram trabalhadas. Perfeito. E a hora que você tá no topo é a hora de você investir. Investe, estuda, tenha humildade, entenda que é um momento que você vai parar, investir. Eu falo que assim, eu sento para aprender e depois eu levanto para ensinar. Perfeito. Né? Perfeito. Essa é a frase. Eu tenho várias frases que se eu tivesse coragem de tatuar, eu seria uma pessoa totalmente tatuada com frases, sabe? Porque se a gente não sentar para aprender na hora que a gente tá no topo, na hora que vier uma onda que te derrubar, e vai vir, infelizmente, né? É bíblico. Sim. Aqui nesse mundo a gente vai passar por muitas provações, né? É a hora de você, peraí, tô com grana no bolso, tô com sucesso, deixa eu sentar, fazer alguns ajustes, porque daí a hora que a onda vier, consigo me levantar mais rápido. Sim, né? sem dúvida. E até me lembrei de um livro que chama Picos e Vales, não sei se você Maravilhoso. É maravilhoso, todo empresário tem que ler, aliás, todo mundo tem que ler, porque eu acho, se já é difícil chegar no pico, mais difícil ainda é se manter no pico. E não mantém muito tempo, E não mantém né? muito tempo. Vai vir um vale depois, mas a forma como você vai passar pelo vale vai depender do que você fez lá no pico, entendeu? Sim. Do quanto você se resguardou, do quanto você estudou, do quanto você criou casca, do quanto você criou conhecimento e tudo mais, para você passar mais rápido. Eu falo, é a tal da inteligência emocional. O quanto que você desce e o quanto tempo você fica no poço lá no fundo e sobe rapidamente. Sim. Então, assim, e isso é uma coisa inerente a quem empreende, mano, vai ter esses altos e baixos. E assim, a gente precisa aprender a observar o movimento antes que ele aconteça, né? Porque se a gente for pegar a comunicação como um todo, né? Teve a onda do marketing digital durante a pandemia. Milhares de pessoas enriqueceram naquela onda. Sim. Eu, nessa fase aqui, eu tava num ciclo de neura, de morte, né? Até por conta da vinda que eu tinha vindo do hospital e todo mundo morrendo, as pessoas que eu conhecia morrendo. Cara, emocionalmente, eu não aguentei aquilo ali. Nossa, eu tava completamente perdida no mundo. Eu tava assim, batendo fora do bumbo, sabe? Assim, tipo, eu tava procurando bumbo pra bater. Total. Então, eu não peguei essa onda do marketing digital. Depois veio a onda, antes já tinha vindo a onda do Bitcoin. Que também eu fiquei pensando, é meio coisa de louco, eu não peguei a onda do Bitcoin. Também não. Né? Também não peguei a onda do Bitcoin. Aí agora a gente tá na onda de mentorias, de treinamentos online, graças a Deus, ó, recuperei emocionalmente. Exato. Tamo aí, estamos nadando, estamos surfando nessa onda. Exato, mas é muito né? que perceber. É claro que quando a gente fala, né, você precisa olhar para dentro, mais para dentro do que para fora, mas a gente precisa perceber o que tá acontecendo do lado de fora. Sim. E falando, cara, o que eu não tô. A gente não pegou a onda do Bitcoin, não pegou a onda do marketing digital, porque de repente a gente não tava olhando pra fora. Não, a gente tava olhando pra dentro. Exato. Eu vivia num mundo que eu falava que era uma bolha. A aviação era uma bolha, eu achava que só existia aquilo no mundo. Então, assim, isso me cegou por muito tempo. Eu falo que eu vim pro digital muito tarde e eu sinto um pesar por conta disso, porque eu acredito muito que se eu tivesse vindo mais cedo, hoje eu estaria em outro lugar, mas tá tudo bem. Eu acho que o importante é começar. Né? E onde tá, com certeza, dá pra melhorar. Sem dúvida. Né? Não significa que a gente, nossa, perdi a onda, agora vou ficar lá me lamentando, lambendo a ferida. Não. Começa, apenas começa. Né? Vai. E também sem vitimismo. Porque senão a gente vai pensar, se eu tivesse feito. Não, já foi, pronto, sacode a poeira e parte pro próximo. Exato. Né? E eu vejo que essa é a tendência daqui pra frente, cada vez ser mais rápida, essa onda, né? E se você estiver ligado, cara, você precisa estudar o tempo todo. Por melhor que esteja a tua condição financeira, empresarial, e delegar, né? Porque os empresários hoje em dia fazem o quê? Centralizam e acham que, não, beleza, isso aqui eu não vou delegar, isso aqui eu faço melhor do que meu funcionário, e acaba virando o próprio gargalo do negócio.
Cara, e né? acontece demais, né? Quando ele tem um monte de reclamação e quando você vai ver a causa é ele mesmo. Porque ele não centraliza, não delega. Ele fica delega. centralizando, fica que nem uma galinha ali, ó, chocando os ovinhos. Tá, e aí, tua equipe funciona pra quê? Perfeito, Né? perfeito. Então, você precisa treinar essa equipe. Se você não quiser ser o responsável por essa atribuição aqui, mas alguém precisa fazer. E precisa ser treinado pra isso. Não, e é justamente esse cara que eu falo que é o cara que precisa desenvolver liderança, né? Porque a liderança é justamente sobre você desenvolver outros líderes, pessoas melhores ainda do que você. Exato. Me lembro que tem um cliente que eu falo pra ele assim, ele trabalha com vendas e tudo mais, e aí eu falava pra ele assim, cara, você vai formar um time imbatível de venda que você não vai vender mais uma agulha. Eu quero você enferrujado na venda, entendeu? Porque o teu time tem que fazer, você não tá mais nesse lugar. Agora você tem que ser a mente estratégica, pensar por trás ali o o comercial, pensar em outras situações, não tá ali, sabe, assim, no front. Esse cara, teu time tem que fazer isso por você. Então desenvolve essa galera, né? E hoje em dia, ele tá com um time triplicado, já voando grandes voos, assim, muito legal, mas porque virou essa chave, sabe? Porque senão fica aquela coisa, ninguém faz igual eu faço, então deixa que eu faço. Exato. Cara, realmente ninguém faz igual você faz. Tem que fazer melhor. Exato. Né? Porque senão não faz sentido você ter um time que fica dependendo do seu comando ali. Exato. Né? Agora, tá, me conta aqui, se você for indicar... porque assim, eu penso em comunicação, eu penso automaticamente em leitura. Porque eu acredito muito que ler, cara, é totalmente proporcional a você se comunicar bem. Sim. E que livros que você indicaria, assim, pra essa galera? Cara, esse é obrigatório. Olha, em primeiro lugar, eu vou indicar uma coisa assim que eu tenho muito hábito de fazer e que nem todo mundo gosta. Meu marido é um cara super cientista, ele acabou de terminar o doutorado dele aí, e aí no final de semana a gente foi passear. Falei, eu vou entrar ali na livraria. Aí, adoro. Nossa, fico horas. E eu assim, também. As pessoas precisam criar o hábito de ir passear numa livraria. Porque lá você tem os lançamentos, você tem os best-sellers, e sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Eu sou aquelas assim, que eu tenho livros fechados em casa, porque a hora que eu terminar de ler o que eu tô lendo, eu já tenho o próximo pra ler, sabe? Perfeito. Na fila ali. Então, dentro de tudo isso que a gente falou de mentalidade, de você tá pronto para todo esse cenário, porque não é inerente de um mercado só ou de um segmento só a mudança. E a mudança é cada vez mais rápida e você tem que enxergar esse mercado como uma oportunidade, e essas mudanças, né? Eu vejo que o primeiro livro que eu indico é o Antifrágil. Esse Você já leu? Já. É fantástico. É um livro robusto, é um livro denso. É denso, mas é um livro muito bom. É porque necessário. se você tiver a mentalidade pronta, antifrágil, para acontecer o que acontecer e entender que algumas coisas sim estão na sua mão, você tá a um palmo de distância, você consegue fazer alguma coisa e outras não. Sim. Tá tudo bem. Quando vier alguma coisa que não tá sob o seu controle, qual que vai ser a mentalidade que você vai ter, qual é a ação que você vai fazer e o que você vai enxergar de oportunidade por mais desafiadora que seja a situação. Perfeito. Eu vejo que esse livro, assim, é um livro que todo mundo tem que ler, sabe assim? O básico que todo mundo tem que ler. É verdade. E depois, um outro livro que eu gosto muito de indicar para clientes que não sejam da mentoria, mas alunos, né, de cursos que sejam gravados, de um ticket mais baixo e que é um livro muito acessível e fácil de ler, é o óbvio que... Como é que é? O óbvio que não é óbvio. Peraí. Esse eu não conheço, hein? Calma, que eu tô com um livro aqui que eu acabei de indicar. Gente, é muito legal, assim, a gente precisa realmente... O óbvio que ignoramos. Olha só. O óbvio que ignoramos. É maravilhoso esse livro. Esse eu preciso botar um na minha livro lista. De um cara que é um cara fantástico, assim. É o Jacob, dá pra seguir ele no Instagram, ele traz vários mindsets, ele é pai de filho pequeno, um pai presente, que é empresário também. Então, tipo, o que é óbvio na sua vida e que não tá tão claro pra você, assim? E o que você precisa comunicar que não é óbvio pro outro, sabe? Legal. É você enxergar de que maneira a sua comunicação pode ser mais clara pra você externalizar coisas que estão só dentro da sua cabeça. Nossa, que É muito fantástico, louco. cara. E vem cá, me conta, se a pessoa te contratar pra fazer uma mentoria, né?
Como é que funciona? Quais são os passos? Qual é o passo a passo? Como é que rola? A mentoria funciona em 8 encontros. Uhum. Então, a gente começa por várias nuances e a personalizada é incrível por causa disso, porque eu tenho uma metodologia com ferramentas já que eu uso em todas as mentorias, mas o processo, por ser personalizado, tem algumas pessoas que estão mais adiantadas, que nem esses clientes que eu falei, né? Alguns de São Paulo, que são mais internacionais, que são outro nível de negócio, com já ciclos de negócios, né? Que a gente fala que são negócios ecologicamente, que um vai colocando dinheiro dentro do outro, mas tem os empreendedores, as pessoas que estão querendo sair do CLT, por exemplo. Todo mundo começa pela mentalidade e é aonde está a mentalidade, a sua mentalidade nesse momento. Tá. E não é todo mundo igual. Então, por isso que eu gosto do processo personalizado, porque dependendo das crenças que você veio, da bagagem que você veio familiar e dentro do que você acredita de crença, e isso vai desde o espiritual. Se você não tem crença nenhuma, é muito mais difícil Sem você dúvida. passar por cima de tudo que você tem de desafio no dia a dia, né? Então, por isso que eu comunico muito nas minhas redes sociais que eu acredito numa força maior, que eu acredito em Deus. Sem dúvida. Porque quando eu comunico isso, eu atraio pessoas que têm Com certeza. a mesma crença que eu. E aí fica muito mais fácil você trabalhar com pessoas que acreditam em alguma coisa superior. Perfeito. Né? Porque nós viemos perfeitos aqui, nós fomos criados seres perfeitos. A gente só vai estragando no meio do caminho. Sim. Você vai ouvindo muita porcaria, né? Às vezes de pais, de famílias desconstruídas, de lares que às vezes não têm muita consciência de quanto a infância impacta na vida do ser humano, Perfeito. né? E aí a gente vai limpando todos esses núcleos, vai eliminando desde o medo inconsciente até os medos mais conscientes, e aí depois a gente vai para os medos mesmo. Então, medo de falar, medo de posicionamento, vai construindo as editorias. Então, por exemplo, quais são os valores inegociáveis para Thaís Monsores? Família, Deus, o filho, né? Então a gente vai construindo de que maneira isso vai ser repetido na internet de maneira estratégica, para que não fique cansativo, mas que para qualquer pessoa que começar a te seguir hoje, enxergue, entenda os seus valores. E é maravilhoso. A partir das editorias, a gente vai construir um calendário editorial, onde um calendário vai ter que caber na sua rotina, e não é sua rotina ser modificada para caber na internet. E esse, eu falo que é o grande sucesso da mentoria personalizada. Porque quando você tem uma organização da sua mentalidade, você enxerga onde cabe a sua rede social na sua rotina, não fica pesado. Perfeito. Por que as pessoas adoecem hoje fazendo conteúdo para as redes sociais? Porque precisa construir um mundo que não é delas, Sim. uma imagem que elas não conseguem sustentar, e aí quando elas se dão conta, é burnout, é estresse, né? Acabam surta com o filho, porque o filho tá isso, ou o marido, não sei o quê. Não, a tua família vai ter que caber na internet da maneira como ela tá, ou não. Hoje eu não exponho tanto a minha família mais, como eu era de expor antigamente, porque uma das minhas editorias caiu recentemente, que é maternidade. Porque hoje eu não falo tanto de maternidade, porque tá vindo muitos homens dentro da minha rede social e contratando a minha mentoria personalizada e comprando os meus cursos. Então a maternidade hoje em dia não tem tanto espaço, não faz tanto sentido assim dentro da minha rede social. E aí no lugar disso eu coloquei empreendedorismo. Sim. Então quando você tem esse conhecimento dentro do teu negócio, fica muito mais fácil que a sua rede social evolua junto com você. Entendi. E aí o processo final é mão na massa. Como que você vai construir isso? Quais são as ferramentas que você precisa usar? Quem que você vai contratar ou não? Eu quero fazer tudo mesmo. Como que você vai executar isso sem precisar investir? E aí a gente entrega já o pacotinho e é só, como você diz, voar. Que delícia, cara. Muito Nossa, gostoso. muito maravilhoso. Além disso, você tem cursos gravados. Tem os cursos gravados, que tem o link lá no meu Instagram, entra lá, Thaís_Dornelles com 2 L's. Tem um treinamento agora que veio como uma resposta a uma desculpa que eu ouvia muito dos meus clientes, que era: é muito difícil, é muito penoso, eu não consigo. Então, é um treinamento para em 21 dias você se tornar influencer da própria marca. Ele é um treinamento mais leve, mais superficial. É só mão na massa mesmo, para sair da inércia, sair do zero e começar em algum ponto. E aí depois tem o treinamento que é a comunidade para empresários. São empresários que a gente se encontra uma vez por mês, tem os treinamentos na plataforma, gravados. Eles assistem lá e uma vez por mês o encontro ao vivo para tirar dúvida, hot seat e para celebrar, principalmente os resultados. Que legal. E depois tem a personalizada, que é a mentoria, onde eu pego o empresário pela mão e a gente constrói tudo isso juntos. Ou seja, né, gente,
tem motivo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque antes também tem isso, né? Quando eu era repórter das grandes TVs, vinham muitos fãs dos artistas. Então, eu tive uma onda de entrevistar muitos sertanejos e no pico, no auge da minha rede social, tinha 35 mil seguidores. Mas não eram seguidores meus, eram seguidores dos artistas e que vinham, né? E que iam ficando, alguns iam saindo. Quando eu comecei a me posicionar para divulgar o meu trabalho, ele caiu, assim, em 2, 3 anos para 15 mil seguidores. E aí, quando eu comecei a treinar os empresários, o que eu ouvia? Ah, você vende porque você tem 15 mil seguidores? Ah, você tem muita gente na sua base, então por isso que você vende. Então tá bom. Em 2022, eu comecei o Instagram do zero. E hoje eu tenho 1.200 seguidores, 1.000 e poucos seguidores. E eu vendo all do ticket. Então, qual que é a desculpa? Não, e isso é incrível você falar, porque ainda hoje eu percebo que existe essa mentalidade de que só quem tem lá uma rede bombada com não sei quantos, mais de 10 mil, mais de 20 mil, é que ganha dinheiro com a internet, ou que na internet e tudo mais. Mas, e eu também, a minha rede hoje, cara, tem o quê? 4 mil pessoas, sei lá. E eu vendo... O que é bastante. O que é bastante. Pra mim é super bastante. Eu falo, quando é que a gente vai juntar ali 4 mil pessoas? É um estádio. Exatamente. Né? E vendo auto-ticket e comunico muito bem com a minha persona e tudo mais. Mas, assim, é um trabalho de constância. Internet é constância. Internet é todo dia. É você tirar aquele tempinho ali e entender o teu trabalho como que é. E o que é interessante você mostrar para o seu cliente. Sim. E tudo mais. Mas não é você, igual você falou, viver aquilo ali 24 horas, né? Eu falo assim, gente, se a gente colocar ali todas aquelas bolinhas ali daquele Instagram, acho que dá 25 minutos da vida. Nossa, e fora que assim, nem tudo é instagramável, né? E nem tudo deve ir pra rede social. Exato. Tem gente que usa a rede social como usuário e tá tudo bem. Qual que vai ser a forma de pagamento dele? É o tempo. Sim. Então, as pessoas que não vendem nada, que estão só ali rolando o feed, né? Estão dando tempo para as pessoas. Sim. Ou estão vendo os stories ali, tá comprando a atenção, né? Tá dando atenção. É o jogo da atenção. Agora, algumas pessoas estão ali com o cartão na mão, doidos para comprar alguma coisa. Pesquisando. E aí, se você não se posicionar da maneira como você quer, levando a sua comunicação, levantando bandeiras que fazem sentido para o teu negócio, as pessoas vão pesquisar de qualquer maneira. E vão comprar de outra pessoa. Ou vão encontrar o quê? Se você não tem um posicionamento estratégico, né? Então, as pessoas vão pesquisar a seu respeito de qualquer maneira. Sim. O que precisa é ter um posicionamento claro para que você consiga vender para os clientes que estão procurando o teu produto ou serviço. Perfeito. Maravilhosa. E vem cá, como é que... E para te contratar, te acha onde? Te acha como? Me acha no meu Instagram... Entra lá no Instagram, tem o curso gravado, manda mensagem no direct, a gente faz uma chamada estratégica. E para quem tá assistindo seu podcast, eu tenho presente. Oba! Adoramos presentes. Para as pessoas, para os seus clientes, para os seus alunos, para as pessoas que te seguem e quiserem entrar lá no meu Instagram, me chama no direct. Fala, olha, eu vi você na Thaís Monsores, eu quero meu presente. Vai ganhar 1 hora de consultoria gratuita em comunicação. Que agora sim, Brasil. Muito bom, tá? Obrigada por isso, viu? Obrigada. Você já é uma pessoa, assim, que... Cara, você tá no meu coração, assim. Eu sempre falo, a gente tem muita coisa em comum, muita coisa. E uma pessoa que eu super admiro, que eu olho e falo, assim, que eu realmente admiro, sabe? De falar assim, cara, que mulherão, hein, Brasil? Porque é uma mulher, cara, que sempre teve muita coragem, que vai atrás dos seus sonhos, que transforma esses sonhos objetivos, que faz acontecer, que é a pessoa que tem os contatinhos, sabe? Pergunta pra Thaís que ela sabe, entendeu? E uma pessoa que tem muitos contatos e tem um bom networking é porque é uma pessoa que se relaciona muito bem, que é de fácil, sabe? De fácil, muito próxima, né? Muito aberta. Então, eu gosto muito de conversar com você, de estar do seu lado. Obrigada pela oportunidade de ter você aqui no Pode Voar, foi incrível. Obrigada! E você sabe que antes, quando alguém falava assim a respeito disso, né, você conhece muita gente conhece. Eu falava, gente, é loucura, não acho, essa pessoa não sou eu. Porque às vezes ainda vem muito forte aquilo, né? De eu ser, eu tô na minha, eu tô quietinha. Mas eu acho que Deus é tão maravilhoso que ele me deu um presente que foi... Uma amiga minha foi contratada como headhunter para um médico em São Paulo, nos Jardins, onde eu nunca tinha trabalhado. E aí ela foi contratada para encontrar alguém de comunicação para ele.
E aí ele já tinha entrevistado várias pessoas, ninguém dava certo. Eu mesma indiquei para ela várias pessoas. E aí depois ele foi perguntar para um gestor do hospital em São Paulo também, onde ele é chefe ali de um setor, por uma pessoa de comunicação. E os dois, sem que um soubesse do outro, me indicaram para ele. Olha Quando só. ele chegou e me contratou e deu tudo certo, eu lembro que eu fui agradecendo a Deus no caminho, quando eu tava chegando no jardim, chorando, literalmente, de lágrimas, assim, agradecendo, porque foi um presente, um sonho que estava guardado dentro do meu coração. Trabalhar em São Paulo, nos jardins, num lugar que eu admirava demais, que foi referência para mim durante muitos anos, e que eu lembro que quando eu saí da comunicação para maternar, meu marido falou assim, olha, você nunca mais vai voltar para onde você tá. Você nunca mais vai ser ouvida, porque a maternidade vai te colocar num buraco e você vai ficar esquecida pelas pessoas. E quando eu recebi esse convite vindo de 2 pessoas diferentes indicando para esse profissional, eu lembro de ter agradecido a Deus por ele permitir que eu não voltasse para onde eu estava, mas sim eu fosse para um lugar onde eu sempre sonhei e nunca imaginei que eu fosse realizar. Maravilhosa, então, né, cara? Deus é o responsável por tudo isso. Sem dúvida. Por todos esses aprendizados e por essas oportunidades que surgem o tempo todo. É maravilhoso. E eu vejo muito o quanto que você se coloca no centro da vontade dele, né? O quanto que você tá sempre disponível para a vontade dele. E aí eu acho que é consequência. Esses presentes que a gente, porque eu falo assim, cara, Deus acessa o tabuleiro completo, né, o tabuleiro inteiro, e a gente vê só ali, até ali a parede ali, ó. Então a nossa visão é tão limitada sobre o que vai acontecer sobre a nossa vida, e eu acho que é por isso que a gente precisa ter essa coragem de realmente, cara, dar o passo, porque se você confia em quem vai te dar o chão, mano, é uma consequência. Claro que tem dias que a gente tá mal. Eu falei mesmo, ontem eu tava na bad, meu Deus, ontem eu tava... E todo mundo passa. Porque às vezes o nego olha pra gente e fala assim, nossa, ela tá sempre bem, tá sempre incrível. E o fato da gente ser sorridente, tanto eu quanto você, as pessoas olham, tá sempre sorrindo. Porque eu não me permito estar em algum lugar onde eu vá ser um fardo pra outra pessoa. Perfeito. Então, se eu não posso ser uma bênção na vida da pessoa, eu prefiro ficar na minha casa, Sim, quietinha. É exatamente isso. Até passar. Perfeito. Eu sou exatamente assim, cara. Pô, se eu não posso agregar, então eu não vou desagregar. Exato. Eu não vou, sabe, colocar ainda mais peso, porque eu sei que é pesado para todo mundo, não é fácil, né? Mas é possível, e acho que a fé, a espiritualidade, essa coisa de... Acho que sustenta muito, assim, a gente, né? É, só Deus. Então, amiga, muito obrigada. Foi incrível ter você aqui hoje. Obrigada. E, ó, aguardem que esse episódio tá, ó, fantástico. Em breve, Thaís Dornelles vai estar no Pode Voar.